Beleza aí, senhores? Voltamos, tá? Então vai conseguindo em seu caderno. A coação física irresistível exclui a conduta e, por consequência, o fato típico. A coação moral irresistível exclui a exigibilidade de conduta e, por consequência, a culpabilidade. Professor, não peguei isso, não entendi o que é coação física, nem o que é coação moral. Fica tranquilo que dentro do fato típico eu vou explicar a conduta e vou te explicar o que é uma coação física, tá? E dentro da culpabilidade eu vou te explicar o que é exigibilidade de conduta e vou te explicar o que é uma coação moral. Por enquanto eu quero que você tenha esse mapa geral aqui do crime, tá? Beleza? Então aqui a gente adotou a questão, o crime enquanto na sua acepção tripartida, tá? Então isso aqui é a acepção tripartite de crime, tá? A gente vai adotar aqui, né? Nem aqui embaixo, né? Então só como OBS aqui, vou apagar para não fazer confusão. Então anota isso aí que eu vou apagar e vou só colocar. A gente dividiu o crime em 1, 2 e 3. Então a gente vai adotar a acepção tripartida do crime. Essa é o que prevalece, é essa que você vai levar para sua prova. Acepção tripartida ou tripartite, tá? Essa concepção de que o crime é um fato típico, ilícito e culpável é uma acepção de que o crime possui 3 elementos. O crime é tripartido. Então a gente está adotando a acepção, a teoria tripartida ou tripartite do conceito de crime. Essa acepção que você vai levar para a sua prova, essa acepção que prevalece na doutrina, essa acepção que prevalece nas provas de concurso, tranquilo? Então você vai levar para a sua prova o conceito tripartido de crime. Crime é um fato típico, ilícito e culpável, tranquilo? Beleza? Anotou aí? Vou seguir agora, tá? Conceito de crime, idêntico conceito de crime, né, que a gente estava tratando aqui. A gente montou esse esqueminha aqui bem legal para você, para te ajudar, tá? A gente anotou esse esquema aqui, essa acepção, falou que a acepção que a gente vai adotar é a acepção tripartida de crime, tá? Então, beleza, pegou aí, né? Então, vamos lá. Conceito de crime, a gente falou conceito formal, material analítico, já fiz a árvore do crime, falei que o conceito que a gente vai adotar é o tripartido e o conceito que você vai marcar na sua prova é o conceito tripartido de crime, tá? Já te falei o que a gente vai estudar dentro de cada um. Pois bem, agora consta expressamente do edital aí um item que a gente vai abordar agora, que são os sujeitos do crime, tá? Vou abrir um item aqui, 6.5, tá? Pra gente estudar, perdão, 6.4, pô. 6.4. O que a gente vai estudar agora? O sujeitos do crime. Vamos lá? Vamos estudar isso aqui? Beleza. Sujeitos do crime, tá? Aqui a gente tem que estudar quem que é o sujeito. O que a gente vai estudar aqui, professor? Quem que é o sujeito ativo e quem que é o sujeito passivo. Então aqui a gente vai ter que saber, professor, quem que é o sujeito ativo e quem que é o sujeito passivo do crime. Pois bem, vamos lá? Tá. Sujeito ativo. Quem que é o sujeito ativo? Gente, para facilitar, sujeito ativo é quem pratica a infração penal. É o criminoso, é o autor, é o agente da prática delitiva, tá? Então sujeito ativo é aquele que pratica a infração penal, tá? Quem que é esse sujeito ativo? Tá, vamos lá. Coloca aí no seu caderno um conceito bem tranquilo. Qualquer pessoa com 18 anos, qualquer pessoa, perdão, capaz e com 18 anos completos. Então tá, quem comete crime? Qualquer pessoa capaz e com 18 anos completos, tá? Então, indivíduo.
Da data que ele faz 18 anos, ele já pode cometer um crime, tá? Pode cometer uma infração penal. Então, quem que é o sujeito ativo do crime? Qualquer pessoa capaz e com 18 anos completos, tá? Beleza? Quem que vai praticar o crime ou a contravenção? Qualquer pessoa capaz e com 18 anos completos. Sujeito ativo. Quem pode praticar uma infração penal? Qualquer pessoa capaz, que tenha capacidade e com 18 anos completos. Esses 18 anos completos é o quê? Na meia-noite do dia que você fez 18 anos, que você completou esses 18 anos completos. Então, quem pode cometer crime? Qualquer pessoa capaz e com 18 anos completos. Tá, quero colocar algumas coisas aqui, vou ter que apagar aqui. Abaixo aqui, antes de trabalhar de sujeito passivo, o que mais que eu quero te falar? E a pessoa jurídica? A gente está trabalhando sujeito ativo, tá? A pessoa jurídica, e essa pergunta aqui, ó, o que você me responderia para ela? A pessoa jurídica pode cometer crimes? A pessoa jurídica pode cometer crimes? A pessoa jurídica pode ser autora da prática de uma infração penal? E a resposta é positiva. Sim, a pessoa jurídica pode cometer crime. Então, pessoa jurídica pode cometer crime? Sim, ela pode cometer. Qual crime, gente? Pode cometer crime contra o meio ambiente. Sim, pessoa jurídica, empresa, pode cometer crime. Que crime? Crime contra o meio ambiente. Sim, pode cometer crime contra o meio ambiente. Então, pessoa jurídica pode cometer crime? Sim, pode cometer crime contra o meio ambiente. Artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal. Vamos lá? Professor, de onde você tirou isso? Que pessoa jurídica pode cometer crime contra o meio ambiente? Tirei do artigo 225, parágrafo 3º da Constituição. Quer ver? Vou te mostrar agora. 225, parágrafo... cadê o parágrafo 3º? Primeiro, terceiro. Artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Professor, então o que você quer me dizer aqui? Pessoa jurídica comete crime? Sim. Qual que é o fundamento? Vai colocar aí 225, parágrafo 3º da Constituição Federal. Beleza, professor? Peguei. Professor, mas não tem algum dispositivo da Constituição aí que falava que a pessoa jurídica poderia cometer outras infrações penais? Sim. Deixa eu só achar o dispositivo aqui para vocês. Um instante. Beleza, achei aqui. 173, parágrafo 5º. Tá? Vamos lá. Artigo 173, parágrafo 5º da Constituição. Vamos lá? Artigo 173, parágrafo 5º. Vamos ver o que esse dispositivo diz? Olha o que ele diz. Artigo 173, parágrafo 5º. A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com a sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular. Então, aqui no artigo 173, parágrafo 5º, você verifica que a pessoa jurídica pode ser sancionada por atos praticados contra a ordem econômica, financeira e contra a economia popular também. Qual que é a questão desse dispositivo aí? Não existe lei regulamentando a responsabilidade da pessoa jurídica quanto à prática de infrações contra a ordem econômica, contra a ordem financeira e contra a economia popular. Ainda não existe, a lei não previu essa responsabilidade criminal da pessoa jurídica, tá? Mas é possível que ela seja prevista e trabalhada posteriormente? Sim. Então, o que você vai levar para a sua prova? Pessoa jurídica comete crime? Sim. Atualmente, qual crime que a pessoa jurídica pode cometer? Crimes ambientais. Tem uma questão recente que o STF mudou o posicionamento dele. Até o ano passado, o STF e o STJ estavam utilizando a teoria da dupla imputação. O que é isso?
O Ministério Público só poderia oferecer denúncia contra uma pessoa física e contra uma pessoa jurídica desde que fosse de maneira concomitante. Então, somente poderia ser denunciada a pessoa jurídica, a empresa, pela prática do crime ambiental, se concomitantemente fosse responsabilizada alguma pessoa física. É o que a gente denominava de teoria da dupla imputação. Só vai denunciar a pessoa jurídica pela prática de crime ambiental quando você denunciar concomitantemente, você estiver responsabilizando também uma pessoa física. Recentemente, o STF rompeu com esse entendimento. Então, atualmente, não mais se aplica a teoria da dupla imputação para a responsabilização da pessoa jurídica. Professor, facilita. Atualmente, a gente pode oferecer uma denúncia, o Ministério Público, pode denunciar uma pessoa jurídica pela prática de crime ambiental, independentemente dele estar denunciando concomitantemente uma pessoa física, tá? Então, somente a pessoa jurídica, ela pode constar de maneira isolada no polo passivo de uma ação penal. Então, a teoria da dupla imputação está sendo aplicada pelo STF atualmente? Não. Hoje em dia, pode-se oferecer denúncia unicamente por crime ambiental contra a pessoa jurídica? Pode. Tranquilo? Pegaram a ideia aí? Essa eu não vou consignar no quadro não, tá? Beleza. Que foi? Pessoa jurídica, então, comete crime, você já colocou aí que comete. A questão da dupla imputação. Não está se aplicando mais a teoria da dupla imputação. Pois bem, sujeito ativo ainda, que é a pessoa que comete crime. Falou, professor, você está me dizendo que é qualquer pessoa capaz e com 18 anos, tá? Como que fica a questão do menor de idade, tá? Como que fica a questão do menor, da criança, do adolescente? Vamos lá? O menor, a criança e o adolescente, eles não cometem crime. Como que fica a responsabilização da criança e do adolescente? Vamos lá? Bem rapidamente. Senhor, quem que é criança? É aquele com 12 anos incompletos, tá? 12 anos incompletos, até os 12 anos incompletos, criança. Dos 12 anos completos até os 18 incompletos, adolescente. Então, até completar os 12 anos é criança. Completou os 12 até os 18 é tido como adolescente. Pois bem, professor, criança e adolescente pratica crime? Não. Criança e adolescente pratica ato infracional. Perfeito. Professor, criança e adolescente pratica ato infracional e será responsabilizado no termo da legislação específica. Que legislação específica é essa? O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, criança e adolescente pratica crime? Está errado. Eles praticam ato infracional. Professor, o que é ato infracional? É uma conduta análoga a um crime. Então, por exemplo, se um menor matar alguém, ele vai ter cometido o crime de homicídio? Errado. Se um adolescente matar alguém, ele cometeu o ato infracional análogo ao crime de homicídio, mas tecnicamente é errado você falar que o adolescente que mata alguém cometeu o crime de homicídio, tá errado. Ele cometeu o ato infracional análogo, semelhante ao crime de homicídio, porque criança e adolescente não cometem crimes, mas sim ato infracional, tá? Professor, só a título de curiosidade, uma criança e um adolescente praticou um ato infracional. Eles sofrem sanção? Sim, eles sofrem sanção, sim. A criança, qual que é a sanção da criança? A criança, ela vai submeter, tecnicamente, a medida protetiva. Então, se uma criança com 11 anos de idade matar alguém, ela vai submeter somente a medidas protetivas, tá? Nem chega a ser entendido como uma sanção não, tá? Somente as medidas protetivas. Criança só se submete a medidas protetivas. Professor, se for um adolescente, 12 anos completo até 18, aí ele pode se submeter a uma medida protetiva. Só protetiva, professor? O senhor está enganado. Não. Medida protetiva e também ele pode submeter a uma medida socioeducativa, tá? Então, o adolescente, ele pode tanto receber uma medida protetiva e também, concomitantemente, medida socioeducativa, tá? Então, criança recebe medida protetiva, adolescente, medida protetiva e medida socioeducativa. Professor, e a internação?
A internação é a retirada desse menor infrator, né, desse adolescente que praticou um ato infracional da sociedade, tá? A internação, ela seria o que equivale para o maior de idade a pena privativa de liberdade, tá? Só que ela tem outros pressupostos e tudo mais. A gente vai estudar, a gente nem vai aprofundar nesse tema não. Mas a medida socioeducativa mais gravosa que a gente tem é a internação. E ele é internado e é privado de sua liberdade, tá? Grosso modo é isso. Criança e adolescente não pratica crime, mas ato infracional. Criança, o que ela vai sofrer se ela praticar um crime? Medida protetiva. Adolescente, medida protetiva e socioeducativa. Beleza, tá bom. Algumas outras questões interessantes quanto à criança e o adolescente, tá? Por exemplo, quando eles praticam um ato infracional, eles não são presos. Tecnicamente, o correto é você falar que eles foram apreendidos, tá? Menor de idade não é preso, ele é apreendido. Pois bem, beleza, vamos delongar muito aqui não. Professor, vamos lá? No edital consta sujeito ativo, tá? Sujeito ativo a gente já matou. Qual que é o próximo sujeito do crime agora que você está achando, hein? Sujeito passivo. Que também deve estar aí do seu edital e constava do edital da PM. Vamos lá. Sujeito passivo. Vamos lá? O que é o sujeito passivo? Consigna em seu caderno. Sujeito passivo é a pessoa ou ente que sofre as consequências da infração penal. Sujeito passivo é a pessoa ou ente que sofre as consequências da infração penal. Gente, para você entender bem, sujeito passivo se associar à vítima. É a pessoa ou ente que sofre as consequências daquela infração penal. Pegaram ou não? Lembra da vítima. Professor, só lembrar da vítima me basta? Não, porque você tem que tomar cuidado. O sujeito passivo tem sujeito, porque senão você pode fazer, não é que não te basta, mas você pode fazer uma associação errada, porque tem dois sujeitos passivos. Tem o sujeito passivo constante ou indireto. Quem que é o sujeito passivo constante ou indireto? É o Estado. Professor, e qual que é o outro sujeito passivo que pode existir? O sujeito passivo eventual, ou também conhecido como direto. Quem que é sujeito passivo eventual ou direto? Aí você vai lembrar da vítima propriamente dita, a pessoa sobre a qual recaiu aquela conduta criminosa, tá? Então a gente tem sujeito passivo constante e sujeito passivo eventual. Gente, aqui, ó, vou substituir vítima para não gerar confusão como titular do direito violado. É a pessoa titular do direito violado, tá? É a vítima, é a expressão, às vezes essa expressão que é muito dita em sociedade, essa linguagem menos técnica, ela pode induzir algum aluno a erro em alguma questão mais capciosa, então vamos ficar bem na técnica mesmo, tá? Então, sujeito passivo constante ou indireto é o Estado, tá? Que ele é interessado na manutenção da paz pública. Sujeito passivo eventual ou indireto é aquilo que a gente associa à vítima, é o titular do bem jurídico tutelado. Por exemplo, no furto, furtaram seu celular. Sujeito passivo constante ou indireto é o Estado, que ele tem interesse na manutenção da paz pública, ele não quer que as leis sejam desrespeitadas. Sujeito passivo direto ou eventual é você que teve seu celular subtraído, é o titular do bem subtraído, tranquilo? É a vítima, aquela pessoa que cotidianamente chama de vítima, tá? Então, sujeito passivo eventual ou direto é o titular do direito violado, tá? Se subtraírem o seu celular, o sujeito passivo direto, porém eventual, é você. O sujeito passivo constante, porém indireto, é o Estado, tá? Beleza, então conseguindo isso aí no seu caderno, não tem muito segredo não, tá? Colocou? Ainda dentro do sujeito passivo, eu quero fazer um OBS com você. Vou até pôr de vermelho essa observação aqui, tá? Ainda dentro do sujeito passivo. A gente estudou o sujeito ativo, agora o sujeito passivo. Qual OBS você quer fazer, professor? Essa aqui, ó. Gente, essa OBS aqui ela é perigosa, então presta atenção, ó, não. Mortos e animais
não são sujeitos passivos de nenhuma infração penal. Professor, de nenhuma. Então, toda vez que a sua prova falar, crime tal, sei lá, vilipêndio de cadáver, sujeito passivo é o morto? Errado. Morto não é titular de direito, então não tem como morto ser sujeito passivo. Animais, no maltrato aos animais, tá lá batendo, cortou o pescoço do cachorrinho, tá torturando o cachorrinho, tá deixando ele sem alimentação e tal. Esses vídeos que tem propagado na internet. O sujeito passivo é aquele animalzinho ali, o cachorro, o gatinho? Não, porque morto e animal não são sujeito passivo de nenhuma infração penal. Professor, no vilipêndio de cadáver, na destruição, subtração ou ocultação de cadáver, quais são os outros crimes que tem ali? Na violação ou profanação de urna funerária, sujeito passivo é o morto? Não, tá? Em nenhuma infração penal o sujeito passivo será morto ou animais, porque morto não é titular de direito. Professor, maus tratos contra os animais, quem que é o sujeito passivo? A coletividade, tranquilo? Tá? Então, mortos e animais não são sujeitos passivos de nenhuma infração penal, tá? Então, quando a sua prova te trouxer algum exemplo, seja ele qual for, de falar, sujeito passivo desse crime aqui, vilipêndio de cadáver, é o morto, é errado. Sujeito passivo de maus tratos contra animais é um animal, é errado, tá? Sujeito passivo, nenhum crime possui como sujeito passivo mortos e animais. Pegaram? Tá. Pois bem, professor, aqui dentro ainda. Aqui dentro eu quero trabalhar com vocês. A gente trabalhou sujeito ativo, sujeito passivo. Senhores, eu vou enumerar isso aqui com letras, para ver se fica mais fácil, tá? A, sujeito ativo. Na A, a gente trabalhou sujeito ativo, tá? Vou colocar aqui que eu quero trabalhar mais algumas coisas dentro desse tópico. B, a gente trabalhou sujeito passivo. Beleza. Lembra que mortes e animais não podem ser. C, eu quero trabalhar com vocês o objeto material. Qual que é o objeto material? Coloca aí. Vou ditar o conceito. C, objeto material do delito. O que é objeto material? É a pessoa, estou ditando, objeto material, 2 pontos, coloca no seu caderno. É a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta delituosa, tá? Sujeito passivo é a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta delituosa. Perdão, senhores, é objeto material que a gente está ditando, né? Objeto material, perdão, repassando aqui. Objeto material, conceito, é a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta criminosa, tá? Porque passou um carro de som aqui, fez um barulho muito alto, eu não sei nem se o microfone vai pegar, mas aqui no prédio onde a gente está gravando, passou um carro de som aqui, fez um barulho muito alto, não sei se o áudio aqui vai captar, mas aí me desconcentrou, tá? Então vamos lá. Objeto material, repassando, objeto material. É a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta delituosa. Tranquilo? Pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta criminosa. Peguei, professor? Tá. Lá. E o objeto jurídico? Agora eu vou explicar isso melhor, tá? Vou te dar um exemplo que você vai entender. O objeto jurídico é o quê? É o bem tutelado pela norma, é o interesse protegido. E o objeto jurídico é o bem tutelado pela norma, é o interesse protegido, tá? Então vamos lá, professor, peguei isso aí muito bem, não, me explica aí, tá? O A subtrai o celular do B. Subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel, furto, crime, furto. Artigo 155 do Código Penal, tá? Então vamos lá. O A subtrai o celular do B, cometeu o crime de furto. Pergunta, quem que é o sujeito ativo? O A. Sujeito passivo, pessoa ou ente que sofre as consequências. Quem teve um dano patrimonial com a subtração desse celular? O B. O A subtrai o celular de B. Sujeito ativo, o A. Sujeito passivo direto, né? Ou eventual. B. Aí te pergunto, objeto material. Pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta criminosa. O objeto material é o celular. A ação de subtrair recaiu sobre o quê? Sobre o celular. Então, nesse furto em que o A subtrai o celular do B,
o objeto material, a ação criminosa, a ação de subtrair, ela recaiu sobre o celular. Então, o objeto material desse crime que o A subtrai o celular do B é o celular. O que é objeto material? A pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta criminosa. A conduta não é subtrair para si coisa alheia móvel? Ele subtraiu, olha o núcleo, olha a ação. Ele subtraiu o quê? O celular. A conduta criminosa recaiu sobre o quê? Sobre o celular. Então, objeto material desse furto? Celular. Aí te pergunto, objeto jurídico. O que é o bem jurídico tutelado? O que é o interesse que esse crime está protegendo? O patrimônio. Então, olha para você ver, A subtrai o celular de B, sujeito ativo A, sujeito passivo direto B, objeto material, o celular, objeto jurídico, o patrimônio, entenderam? Tá? Professor, o que você quer me alertar? Eu quero te alertar que às vezes o sujeito passivo e o objeto material, eles se coincidem, às vezes eles são distintos. Nesse exemplo do furto, sujeito passivo é o B, objeto material, o celular. Então, sujeito passivo e objeto material foram distintos. Em alguns delitos, o sujeito passivo e o objeto material são a mesma coisa. Me dá um exemplo, professor, em que o sujeito passivo vai se confundir com o objeto material. Homicídio, matar alguém. O A desfere 5 tiros e mata o B. Então, o A pegou o revólver, deu 5 tiros e matou o B. Pergunta, sujeito ativo. A. Sujeito passivo. Pessoa ou ente que sofreu as consequências. O próprio B. Entendeu? Então, foi o B. Então, sujeito passivo. B. Objeto material. Gente, a conduta de matar recaiu sobre quem também? Sobre o B. Então, olha aqui, sujeito passivo B e objeto material B. Então, no homicídio, por exemplo, o sujeito passivo e o objeto material se coincidem, tá? Objeto jurídico, bem tutelado pela norma. Qual que era o bem jurídico tutelado? O patrimônio. Tranquilo? Perdão. No homicídio, o bem jurídico tutelado é a vida, né? Óbvio, artigo 121 do Código Penal, tá? Então, nesse crime que o A matou o B, objeto jurídico é a vida, tá? Nesse exemplo do homicídio, sujeito passivo e objeto material se coincidem. No furto, sujeito passivo é um, objeto material é outro. Pegaram a ideia? Tá. Então, sujeito passivo e objeto material, às vezes eles se coincidem, às vezes não. Lembra do furto e do homicídio, tá? Beleza. Tô com uma questãozinha aqui, vou fazer ela com vocês. Questãozinha do CESP, né? Ver se dá uma dinâmica maior para a aula. CESP, agente, Polícia Civil do Rio Grande do Norte, 2009. Gente, é justamente com esse tipo de questão aqui que eu quero te alertar, tá? Por isso que eu vou resolver essa, ó. Presta atenção. É possível que os mortos figurem como sujeito passivo em determinados crimes, como, por exemplo, no delito de vilipêndio de cadáver. Vou ler de novo. É possível que os mortos figurem como sujeito passivo em determinados crimes, como, por exemplo, no vilipêndio de cadáver. E aí, certo ou errado, senhores? O que você acha? Senhores, está errado, eu te falei. Olha aqui a observação. Mortos e animais não são sujeitos passivos de nenhuma infração penal, tá? Então, morto e animal nunca é sujeito passivo. Toda vez que o CESP, qualquer outra banca aí que você encarar, falar que morto e animal está sendo sujeito passivo, não interessa do crime, está errado. Pegou? Tá. Então, a assertiva é errada. Beleza. Fechamos aqui esses sujeitos do crime. Dentro do sujeito do crime, acabou que a gente tratou. Sujeito ativo, sujeito passivo, objeto material e objeto jurídico. Perfeito? Vamos lá. Seguindo. 6.4. Sujeitos do crime. Também constante do edital de vocês, tá? Você pode olhar lá no seu edital que consta sujeitos do crime, tá? Sujeito ativo, sujeito passivo, beleza. Foi. Vou apagar. 6.4, sujeitos do crime, encerramos.